Estamos aqui no estúdio do CEISC, aqui no podcast. Quem vos fala é o professor Arnaldo Quaresma. É uma satisfação muito grande estar aqui analisando esse edital, né? Lembrando que recentemente, agora no dia 13 de setembro, sexta-feira 13, foi publicado o edital da Defensoria de Santa Catarina, enfim, prevendo aí a prova para defensor público do estado de Santa Catarina. Então, estamos aqui no CEISC, lembrando que o CEISC, né, tem curso específico que é o Carreiras de Defensoria, em participação, em colaboração ali com a Escola da Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul, com a FESDEP, essa união aí de dois gigantes, né? Um na preparação de concursos, outro na preparação específica da prova da Defensoria. Eu fui aluno da FESDEP aqui no Rio Grande do Sul, então houve essa união aí justamente para colaborar com você, candidato, você, candidata, que deseja aí ingressar na carreira da Defensoria Pública. Eu sou suspeito para falar, na minha concepção, eu que atuo como defensor público há mais de 10 anos, para mim é a melhor carreira jurídica de todas, é uma carreira jurídica que vai te propiciar uma estabilidade, um bom salário, uma boa remuneração, mas também é um reconhecimento da sociedade, né? A Defensoria Pública presta uma atividade muito relevante e com certeza é gratificante você ser bem remunerado por isso e, obviamente, estar ao lado daqueles mais vulneráveis, daqueles que mais necessitam, tá? Então, vamos aí analisar os principais pontos do edital da Defensoria de Santa Catarina, tá? Então, primeiramente, a banca, tá? É a banca Fundatec, tá? Então, uma banca aí que cada vez mais tem se notabilizado em concursos para carreiras jurídicas, tá? E só para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma base, né, de como que essa banca vem cobrando, de como que essa banca exige do candidato, tá? Dá para dar uma olhada na prova da Defensoria Pública Estadual do Paraná, que foi uma prova recente agora e que foi organizada pela Fundatec. Então, dá uma olhada ali no edital, dá uma olhada na prova, dá uma olhada principalmente ali nos conhecimentos que foram cobrados, para você ter uma ideia, né, da dinâmica de como que essa prova da Defensoria Pública ocorre. Tá? Normalmente, tá, as provas para a Defensoria Pública, de uma maneira geral, são provas mais focadas nos conhecimentos necessários para a atuação como defensor público. Então, matérias aí como direitos humanos, direito penal, direitos aí, enfim, dos mais vulneráveis, de uma certa forma, de uma forma geral, também são muito importantes para a prova, tá? Então, o cargo é de defensor público substituto, lá da Defensoria Pública de Santa Catarina. Lembrando que a Defensoria Pública de Santa Catarina é uma defensoria pública recente, tá? Que foi criada em 2012, então tem muito ainda para evoluir, tem muito ainda para alcançar. E eu posso dizer de carteirinha, né? Eu sou defensor público aqui no Rio Grande do Sul, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. O primeiro concurso foi em 2002, né? Eu sou do terceiro concurso aqui da Defensoria Pública. E posso dizer que desses mais de 10 anos, né? Desses mais de 11 anos que eu estou na Defensoria Pública, muita coisa mudou, de estrutura, de melhoras, de melhorias, de pessoal. Então, com certeza, a Defensoria de Santa Catarina está em amplo processo de expansão e isso vai melhorar ainda mais. Então, são 15 vagas, mais cadastro de reserva. Lembrando, obviamente, né, que esses concursos, normalmente, para as carreiras jurídicas, né, você não precisa se importar muito com a quantidade de vagas, tá? Normalmente eles costumam chamar mais. Então, normalmente, se você conseguiu passar pelas etapas, passou aí pela prova objetiva, passou pela prova discursiva, passou pela prova oral, pela prova de tribuna, está ao final do certame na condição de aprovado, tá? Mesmo que você esteja fora aí da quantidade de vagas, tá? Há muita possibilidade, muita probabilidade de você ser chamado. Eu posso dizer de carteirinha porque comigo aconteceu isso. Eu me lembro que no meu concurso para a Defensoria aqui do Rio Grande do Sul, eu não me lembro a quantidade de vagas especificamente, não me lembro agora se eram 15 ou 20, mais alguma coisa. E eu fiquei, assim, um pouco longe dessa quantidade de vagas, eu fiquei em 100 e alguma coisa, e eu fui chamado ao longo do prazo de validade do concurso, tá? Então, é claro que é importante você ficar entre as vagas, porque você é chamado primeiro, isso vai interferir depois na lista de antiguidade, enfim, para promoção,
para remoção, enfim, mas se você pensa ali em entrar de qualquer jeito, não importa se é primeiro, se é último, enfim, essa questão da quantidade de vagas, ela é claro que fica para um segundo plano, tá? Quem normalmente permanece no certame, passa por todas as etapas, muito provavelmente será chamado, ainda que demore um pouco, tá? Então, cuidado que esse edital foi publicado no dia 13 de setembro, as inscrições vão do dia 24 de setembro até o dia 23 de outubro, então fazendo uma estimativa aí, né, do dia 13 de setembro para cá, quando esse edital foi publicado, até a data da prova, tá? Então a data da prova objetiva, 15 de dezembro de 2024. Então temos aí, né, cerca de 93 dias de preparação para a prova objetiva. Lembrando que a prova objetiva, tá, é uma preparação diferente. Tá? Na prova objetiva você tem que se preparar para acertar o máximo de questões possíveis, né? Porque o problema da primeira fase, o problema da fase objetiva é a nota de corte. Nós sabemos que os concursos normalmente para a carreira jurídica são concursos com menos inscritos do que os concursos em geral, por exemplo, para técnico, para analista, enfim. Mas o problema desses concursos, tá, é que a nota de corte costuma ser muito alta. Então, o problema aí da primeira fase, tá, é você conseguir estar na nota de corte e apto aí para realizar a segunda fase, a prova dissertativa. Então, nesse momento, tá, nesses 93 dias de preparação, aí você tem que se preparar focado na prova objetiva, focado em, enfim, estar dentro dessa nota de corte. Não adianta nada se preparar agora visando uma dissertativa, visando uma prova oral, não. Sua preocupação nesse momento atual é a prova objetiva estar dentro da nota de corte. Então, 93 dias, tá? Dá para você correr atrás do prejuízo, dá para você se dedicar, mas é claro, fácil não vai ser, tá? Enfim, vai ter que se dedicar ao máximo aí para conseguir estar competitivo no dia 15 de dezembro de 2024. Tá? A remuneração, R$20 mil. Lembrando que é para o cargo inicial da Defensoria Pública e é claro que ao longo da sua carreira você vai se promovendo e vai aumentando esse salário conforme a promoção vem, certo? Beleza? Então fiquem tranquilos quanto a isso. É um salário bom, é uma remuneração boa, uma remuneração condizente. É claro que sempre pode melhorar um pouquinho, ainda mais que na Defensoria Pública a gente sabe que é muito trabalho, mas também não é uma remuneração de jogar fora, né? Convenhamos, beleza? Valor da inscrição, R$300, então R$300 aí também é uma facadinha, mas que vai valer a pena, certo? Então 15 de dezembro de 2024 é a prova objetiva, tá? E vejam que interessante, tá? Fez a prova objetiva, é claro que agora você não vai se preocupar ainda com a prova dissertativa, sua principal preocupação é estar dentro da nota de corte, tá? Estar dentro da nota de corte. Fez a primeira fase, está dentro da nota de corte, você tem aí mais ou menos, tá, 69 dias, tá, da realização da prova objetiva para a prova discursiva que vai ocorrer nos dias 22 e 23 de fevereiro. Então, também dá, tá? Como assim? Porque você já vai ter uma base, certo? Porque você estudou para a prova objetiva, você já olhou ali, já viu todas as matérias, então você não vai estar estudando do zero, certo? Então, você tem 69 dias para se preparar para uma outra fase, que é a fase discursiva, que é um pouco aí diferente da primeira fase. E, enfim, fez a prova discursiva, fez a prova dissertativa lá nos dias 22 e 23 de fevereiro, tá? Enfim, você não vai se preocupar com a prova oral nesse momento, vai se preocupar, né? Concurso é por etapas, cada etapa você vai se preparando para aquela etapa. Então, agora é pensar na prova objetiva, é pensar em ficar dentro da nota de corte, certo? Depois que ficar dentro da nota de corte, se preocupa com a prova discursiva. Depois que fez a discursiva e passou na discursiva, ficou ali na condição de aprovado, tá? Aí você se preocupa com a prova oral. Então, dentre a discursiva para a prova oral, nós temos aí mais ou menos 62 dias. Também dá. A prova oral é um pouco diferente, tá? Na prova oral, normalmente o examinador ele não está visando um conhecimento jurídico,
tá? Porque conhecimento jurídico você já demonstrou na primeira fase, na segunda fase. Ele quer ver ali a postura do candidato, quer ver se realmente o candidato ali ele tem um perfil, né, condizente com a carreira da Defensoria Pública. Então, a prova oral é muito sobre postura, é muito sobre, né, oratória, enfim, que é importante, tá? Mais até do que conhecimento jurídico. Muitas das vezes o examinador vai te fazer uma pergunta, você não vai saber de forma específica, mas tem técnica para você responder ali de forma satisfatória, certo? Então, data da prova oral, 26 a 27 de abril de 2025. Então, também dá. Então, é um concurso que, enfim, foi feito especificamente para você aí que deseja a carreira da Defensoria Pública, tá? Você aí que já está estudando há um tempo e que visa a carreira da Defensoria Pública, pô, Santa Catarina dispensa comentários, né? Um baita de um estado lindo, maravilhoso, com praias maravilhosas, tá? E também você aí que é o primeiro concurso de defensoria, também é um concurso ali para você se testar, para você se colocar nesse ramo aí de provas para a Defensoria Pública. Tem muita gente aí que de repente passa aí na primeira ou na segunda prova, dependendo do nível que ele já possui, tá? Passa aí na primeira, segunda prova tranquilo de defensoria, certo? Então, essas são as informações aí básicas, né? Vamos aqui aprofundar o nosso tema de hoje com informações mais específicas, né? Então, primeiro aí a questão referente à reserva de vagas, tá? Lembra, obviamente, que a Defensoria Pública, como instituição voltada à promoção dos direitos humanos, tem que observar essa quantidade aí de reserva de vagas, principalmente para aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, por exemplo, há cota para deficientes, candidatos com deficiência, também há cotas aí, a reserva de vagas para candidatos negros ou indígenas, tá? Então, aqui, ó, a reserva legal, as pessoas com deficiência, aqui no caso desse edital é de 5% dos cargos, tá? E a reserva legal aos candidatos negros, tá, ou indígenas é de 20% dos cargos, em conformidade com a resolução lá do Conselho Superior da Defensoria de Santa Catarina, resolução aí 107 de 2020. Então, é óbvio que a Defensoria Pública, como instituição do sistema de justiça voltada à promoção de direitos humanos, tem que observar a reserva de vagas, propiciando aí o acesso também à carreira da Defensoria Pública, certo? Tranquilo? Quais são os requisitos para a carreira? Então, requisitos aqui bem tranquilos, né? Ter nacionalidade brasileira ou ter nacionalidade portuguesa, ser bacharel de direito, estar no gozo dos direitos políticos, estar kit, então aqueles requisitos aí, basicamente, que tem nos concursos em geral, tá? E cuidado, obviamente, aqui não pode, né, ter condenações definitivas criminais ou antecedentes criminais incompatíveis com o exercício das funções, não possuir condenação definitiva em órgão de classe em relação ao exercício profissional, incompatível com o exercício das funções de defensor público, tá? Não pode possuir condenação administrativa ou condenação em ação judicial de improbidade administrativa, incompatível com o exercício das funções de defensor público, tá? Enfim, pagar a taxa, conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no edital, tá? Eu chamo a atenção aqui para os requisitos, né? Dois, né? Primeiro, aqui, ó, não precisa estar inscrito na OAB, certo? Por quê? Né? A nossa capacidade postulatória enquanto defensor público decorre não da inscrição na OAB, e sim da própria posse no cargo da Defensoria Pública. Cada vez mais, então, por exemplo, eu, na minha época, quando eu fiz concurso para a Defensoria Pública, um dos requisitos do edital era estar inscrito na OAB. Então, quando eu tomei posse aqui na Defensoria Pública, dias antes, eu me inscrevi nos quadros da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Hoje, né, principalmente com um entendimento cada vez maior, né? Enfim, na própria lei complementar da Defensoria Pública, que dispensa essa inscrição na OAB, que diz que a Defensoria Pública, a capacidade postulatória decorre do próprio cargo, da própria posse no cargo, normalmente os editais mais modernos não têm exigido da inscrição na OAB, tá? Então, a inscrição na OAB não precisa, tá? E é claro que, enfim, a questão principal aí, a principal dúvida da galera, quando se fala aí de prova para a Defensoria Pública, são aí os requisitos da atividade jurídica, tá? Então, comprovar o exercício de atividade jurídica
pelo período mínimo de 3 anos. Porque, vejam, tá? A Defensoria Pública está lá no rol das carreiras jurídicas, né? Está lá junto com o Ministério Público, junto com a advocacia, enfim, está lá nas funções essenciais da Justiça. Recentemente, não tão recente assim, né, nós tivemos a Emenda Constitucional 80 de 2014, que determina a aplicação do Estatuto da Magistratura, lá do artigo 93, no que couber à Defensoria Pública. Então, nós temos lá a exigência com relação à magistratura dos 3 anos de atividade jurídica. Então, esses 3 anos também são exigidos para a carreira da Defensoria Pública. Então, 3 anos de atividade jurídica, assim como é exigido para a magistratura, assim como é exigido para o Ministério Público. Tá? Então, comprovar o exercício de atividade jurídica pelo período mínimo de 3 anos. Qual que é o cuidado aqui, tá? Essa comprovação dos 3 anos de atividade jurídica, ela tem que se dar em conformidade com uma resolução específica lá do Conselho Superior da Defensoria de Santa Catarina. A resolução número 80 de 2018, tá? É óbvio que há toda uma discussão aqui, por exemplo, com relação ao concurso da Defensoria Pública, porque nós temos os requisitos da atividade jurídica lá na Lei Complementar 80 de 94, tá? Beleza? Mas é óbvio que o Conselho da Defensoria Pública, o Conselho Superior, ele também desenvolve, né, uma atividade normativa importante. Então, enfim, por exemplo, lá na Defensoria Pública de Santa Catarina tem normativa específica do Conselho Superior da Defensoria Pública. Qual é o cuidado? Em relação à Defensoria Pública, não há um Conselho Nacional ainda da Defensoria Pública, como, por exemplo, no CNJ, CNMP, que tem lá uma resolução uniforme, né, que versa aí sobre atividade jurídica para o MP, para o Judiciário. Tá? Então, na Defensoria de Santa Catarina, é o Conselho Superior, lá através dessa resolução, que trata da atividade jurídica. Tá? Então, depois consultem essa resolução do Conselho. Eu estou com ela em mãos aqui, tá, no celular, dando uma olhadinha, e vejam, o artigo 2º da resolução, ele diz o seguinte, ó, considera-se atividade jurídica aquela desempenhada exclusivamente após a conclusão do curso de bacharelado em Direito. Tá? Então, para fins do Conselho aqui Superior de Santa Catarina, da Defensoria de Santa Catarina, para fins da atividade de defensor público no Estado de Santa Catarina, tá? Comprovação da atividade jurídica é só após a conclusão do curso de bacharelado em Direito. Tá? Então, por exemplo, o tempo ali de estágio, né, de graduação, ali antes da conclusão do bacharelado em Direito, tá? Não serve, certo? Tranquilo? Beleza? Continuando aqui no artigo 2º, tá? Então, considera-se atividade jurídica aquela desempenhada exclusivamente após a conclusão do curso de bacharelado em Direito, mediante exercício da advocacia, inclusive voluntária, com participação anual mínima em 5 atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas, tá? Mediante exercício na Defensoria Pública, no Ministério Público, na magistratura, na qualidade de membro. Então, o sujeito lá que é defensor de São Paulo e quer fazer prova para defensor de Santa Catarina, enfim, MP, uma magistratura que quer mudar de ares, né? De cargos, empregos ou funções exclusivas de bacharel em Direito. Então, por exemplo, pega aí, né, um analista judiciário da área judiciária, oficial de justiça, por exemplo, contaria como atividade jurídica, delegado de polícia também, por exemplo, que é membro, né, que é carreira jurídica, beleza? Inciso 4 aqui, ó, de cargo, emprego ou função, inclusive, de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico, tá? Então, também, às vezes o cargo do cara não é exclusivo de bacharel em Direito, por exemplo, é um analista administrativo da área administrativa, é um técnico ali, mas ele exerce uma função preponderante que envolve conhecimentos jurídicos. Então, ele, mediante lá uma certidão circunstanciada do órgão, pode comprovar esse requisito. Tá? Inciso 5º, de função de conciliador em tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, assim como exercício de mediação ou de arbitragem na composição de litígios pelo período mínimo de 16 horas mensais e durante um ano. Tá? Enfim,
algo que não está aqui especificamente, mas fazendo uma interpretação sistemática, é claro que, por minha conta e risco, na Defensoria Pública, nós temos lá, por exemplo, em alguns lugares, né, um residente jurídico, né, que é como se fosse um estagiário de pós-graduação que já é formado em direito e, enfim, exerce ali funções que envolvem conhecimento jurídico, tá? A meu ver, quem está nessa situação de estágio de pós, de residência jurídica, a meu ver, não haveria óbice, né? Porque é uma atividade jurídica após o bacharelado em direito, então não veria problema nessas situações. Mas é claro que, evidentemente, é bom a pessoa dar uma olhada e se informar com calma, certo? Normalmente, esses 3 anos ali, né, também outra questão importante, normalmente são exigidos ali na posse, tá? Enfim, o sujeito lá toma posse, aí ele comprova esses 3 anos, tá? Tranquilo? Então, não é também um bicho de 7 cabeças, até porque o concurso aí, até todas as provas, todas as fases, enfim, demora um tempo ali, 1 ano, 1 ano e meio, às vezes é um concurso do início ao fim desse tipo de envergadura, certo? Então, é algo que a priori aí não precisa também se preocupar, beleza? Vamos falar um pouquinho das provas para o concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina, tá? As provas para o cargo de defensor público substituto serão realizadas na cidade de Florianópolis, tá? Então, via de regra, será todos os locais em Florianópolis, tá? Caso não haja disponível, né, não haja disponibilidade suficiente lá em Florianópolis, podem ser aplicadas provas em outras cidades, desde que da região metropolitana ali, cidade da região ali de Florianópolis, tá? Então, enfim, isso ajuda muito, né, principalmente concentrando aí essa prova no mesmo local. Ajuda por um lado, mas ao mesmo tempo tomar cuidado, principalmente com o trânsito, né? Enfim, tomar cuidado para não se atrasar, tenta sair de casa com antecedência, não dá esse mole de chegar atrasado na prova, tá? Próxima questão aqui importante, tá? É a primeira fase, a primeira etapa, né, que é essa prova objetiva, que é justamente a questão ali da nota de corte, que é fundamental. Então, basicamente, essa prova objetiva da primeira etapa será realizada provavelmente no dia 15 de dezembro de 2024. Então, temos aí mais ou menos, né, 90 dias até essa prova. Então, por isso que você não pode perder o seu tempo, tem que já começar a sua preparação com um curso de qualidade voltado especificamente para esse tipo de prova. E temos aqui no CEISC, nessa parceria com a FISDEP, tá? Essa prova teórica objetiva, né? Essa prova objetiva vai durar 5 horas, certo? São 5 horas de duração e, obviamente, né, são 100 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas. Então, não tem negócio de certo e errado, não, tá? Enfim, questão múltipla escolha, 5 alternativas e uma correta, certo? E você, obviamente, né, só pode sair do local depois de 1h30, certo? Tranquilo? E pode sair portando o caderno de questões após 3 horas do início do certame, mas é bem difícil, é uma prova aí de 100 questões, enfim, 5 alternativas, né, a pessoa vai demorar mais de 3 horas para sair. O candidato que está focado, que está dedicado, que está levando esse concurso com seriedade, é óbvio que vai demorar muito mais de 3 horas aí para sair dessa prova. Então você vai fazer a tua prova normal e, enfim, não vai se preocupar com o horário, tá? Vai sair com um caderno de prova. Muito provavelmente aí tu vai demorar aí 4 horas, 4 horas e meia ou até mesmo mais 5 horas para fazer essa prova, certo? Beleza? Vamos lá, como é que fica aqui os grupos, né? Então essa prova objetiva, ela é dividida em 4 grupos. Então no grupo A, nós temos direito constitucional, direito da criança e do adolescente, direitos humanos. No grupo B, direito penal e processo penal e execução penal. Execução penal dispensa comentários, como que é importante a execução penal na prova da Defensoria Pública. A gente sabe que em alguns concursos, até mesmo do ramo do direito, execução penal não é muito cobrado, né? Normalmente ali é um item dentro de processo penal, tá? Aqui não. Aqui é um ramo praticamente autônomo, né? Direito penal, processo penal e execução penal
fazem parte do grupo B. Então, crucial também a matéria de execução penal. Grupo C, direito civil, empresarial, processo civil, direito difuso e coletivos, direito do consumidor, tá? Enfim, dispensa comentários a importância também dos direitos difusos e coletivos para a prova da Defensoria Pública e direito do consumidor. E o grupo D, direito administrativo, direito tributário, filosofia do direito e sociologia jurídica e os princípios e atribuições institucionais da Defensoria Pública. Também dispensa comentários, principalmente essa parte de direito institucional, como que é importante para a prova da Defensoria Pública, tá? Então, qual que é o mínimo aqui, tá? Então, será considerado aprovado quem tiver média igual ou superior a 60 pontos. Então, dessas 100 questões, 100 pontos, tá? O cara, no mínimo, tem que fazer 60, tá? E não só no mínimo 60, mas também tem um mínimo em cada grupo de matérias. Então, por exemplo, no grupo A, ele tem que acertar no mínimo 30%, no grupo B, no grupo C, no grupo D. Então, não adianta nada, por exemplo, o cara fazer 60 pontos e lá no grupo A ele acertar, sei lá, 20% no grupo A. Tá? Então, por isso que é importante também, tá? Você tem que estudar todas as matérias, todos desse grupo, dos grupos, né, para evitar aí de não fazer o mínimo naquele grupo. Então, cuidado, também é um critério interessante, que não envolve só o conhecimento geral, né? Então, tem que fazer um mínimo em cada grupo também. Então, isso privilegia aquele candidato que divide mais as matérias, que não estuda mais uma matéria do que outra, certo? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então, olhem só. Aqui, ó, grupo A, tá? São 10 questões de direito constitucional, 9 questões de direito da criança e do adolescente, 9 questões de direitos humanos. Então, aqui, ó, são 28 pontos, basicamente aqui, certo? Então, 28 pontos do grupo A. Direito penal, tá? 14 pontos. Direito processual penal e execução penal, mais 14. Então, 28 pontos também, certo? No grupo C, direito civil e empresarial, 8 pontos. Direito processual civil, 8 pontos. Direito difusos e coletivos, 7 pontos. Direito do consumidor, 5 pontos. Então, 16. Aqui, ó, 23, 28 pontos. E direito administrativo, tributário, tá? Filosofia do direito e sociologia jurídica, princípios e atribuições institucionais da Defensoria Pública, 6 pontos. Então, aqui nós temos 16 pontos, tá? Então, minha matemática está enferrujada, mas somando aí, ó, 28, 28, 28, dá 84, mais 16 dá 100 pontos. Então, 100 pontos totalizando todas as questões. Lembrando que o grupo D ali são menos pontos, né? São 16 pontos apenas, né? Em comparação, obviamente, com outros grupos. Mas, por exemplo, aqui, ó, dentro do próprio grupo D, olhem só como o direito institucional é importante, né? Princípios e atribuições institucionais da Defensoria Pública são 6 pontos, tá? É uma matéria com excelente custo-benefício, né? Não é tanta matéria que nem as outras e, olhem só, 6 pontos basicamente, tá? Então, matéria aí que pode te jogar para cima ou te jogar para baixo, ali considerando a nota de corte, certo? Tranquilo? Vamos lá, então, falar um pouquinho da prova discursiva, tá? A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será realizada em 2 dias, tá? E serão convocadas para a realização da prova discursiva os candidatos que alcançarem nota igual ou superior a 60, desde que obtenha aproveitamento igual ou superior a 30% em cada grupo de matérias, tá? O candidato terá 6 horas para a elaboração das peças processuais. Então, nessa prova discursiva, normalmente, né, cai questões e cai as peças também processuais, tá? Enfim, inerentes aí à atuação da Defensoria. Então, vejam, são 2 dias de provas, tá? Então, aqui, diferentemente da prova objetiva, que é dividida em 4 blocos, nós temos 2 blocos, tá? Então, no bloco 1, nós temos aqui, ó, direito processual civil, uma peça valendo 40 pontos, tá? 4 questões discursivas, então uma de direito civil empresarial, uma de direito do consumidor, uma de direito constitucional, uma de direitos difusos e coletivos, cada uma, tá, valendo
15 pontos, tá? Então vejam, a prova do bloco 1 aqui vale 100, tá? O sujeito tem que tirar no mínimo 60, tá? Na prova como um todo, e em relação às questões discursivas que valem 60, tem que tirar 30 no mínimo, tá? Então interessante aí, tá? O bloco 2, aí envolve processo penal, execução penal, direito da criança e do adolescente, direitos humanos, mais ou menos a mesma lógica, uma peça processual específica lá de direito processual penal e execução penal, e questões aí, ó, de direito penal vale 15 pontos, direito da criança e do adolescente vale 15, direitos humanos vale 15, e princípios aqui, né, enfim, além de filosofia do direito e sociologia jurídica, vale 15 pontos, tá? Então, mesma ótica aqui, tem que fazer 60 questões, 60 pontos no mínimo, e 30 pontos nas questões, tá? Então, no total aí, de 200 pontos, tá? Então, tem aí esse mínimo, não só por bloco, mas também com relação às questões daquele bloco, beleza? Prova oral, terceira etapa. Prova oral de caráter eliminatório e classificatório, com o objetivo de aferir o conhecimento e a capacidade de exposição oral do candidato, certo? Então, é aquilo que a gente falou na prova oral, normalmente se visa mais a questão da oratória, da postura, não tanto conhecimento jurídico, porque, vejam, conhecimento jurídico você vai demonstrar principalmente aqui na segunda fase, né, que tem ali conhecimento de várias questões discursivas, de peça processual. Então, óbvio que o conhecimento jurídico normalmente vai ser demonstrado aqui e também na primeira fase, certo? Na terceira etapa, que é a prova oral, né, também é claro que o conhecimento jurídico é importante, mas mais do que isso também é a questão da postura e como que o candidato lida com adversidades, tá? Então, a prova oral poderá versar sobre qualquer item do conteúdo programático, tá? Cada prova abrangerá um grupo de matérias e, enfim, através de sorteio, tá? Vai ser sorteada uma questão de alguma matéria daquele grupo e o candidato tem até 15 minutos para a arguição, tá? Tranquilo? Vejam que aqui, olhem só, tá uma questão interessante aqui que eu estava lendo o edital, tá? Aqui, por exemplo, na primeira fase, você precisa fazer 60 pontos, certo? Dos 100, e é claro, um mínimo de 30% por cada grupo, certo? Não tem nota de corte da primeira para a segunda, então isso é um ganho, tá? É um ganho. Porque vejam que, tá? A prova oral, a prova objetiva, ela vale 100 pontos, tá? Então o sujeito tem que fazer 60 no mínimo e, enfim, uma quantidade lá dentre os grupos, certo? Então, digamos lá que o cara fez 60 e fez o mínimo, tá, nos grupos, ele vai para a segunda fase, tá? Não tem nota de corte da primeira para a segunda fase, isso ajuda muito porque você pode recuperar depois. Então, normalmente, os concursos, né, que colocam ali nota de corte da primeira para ir para a segunda, tá, as pontuações são altíssimas, tá? Então, aqui o candidato aqui que fez, de repente, o mínimo, conseguiu esses 60 pontos aqui, acertando uma quantidade específica lá em cada grupo, né, não menos que 30%, ele está apto para a segunda fase, tá? Então, na primeira são 100 pontos, e vejam, na segunda fase, são 200 pontos, então uma prova que está privilegiando mais a segunda fase do que a primeira fase, tá? Está privilegiando mais as questões discursivas e a peça, a questão prática, do que a primeira fase. A gente sabe que na primeira fase, às vezes, muita questão, letra de lei, decoreba, não mede muito conhecimento jurídico, tá? A verdade é essa, tá? Conhecimento jurídico e que a banca está privilegiando nessa prova para a Defensoria Pública está na segunda etapa. Então, vejam que interessante. A prova objetiva é daqui a 90 dias, basicamente, tá? Então, você pode se preocupar não tanto com a nota de corte, você pode se preocupar em atingir esses 60 pontos e, é claro, um mínimo de 30 pontos ali, de 30%, melhor dizendo, por cada bloco. Beleza. Fez isso, você vai ganhar mais uns 60 e poucos dias para a segunda fase. Então, aqui você pode recuperar, por exemplo, na primeira fase, se a sua pontuação não foi tão boa. Por quê? A nota de corte aqui, ela está para a prova oral. Então, para a prova oral, serão considerados, né, serão classificados os 60 primeiros, tá? Então, aqui que é o interessante. Então, serão convocados para a prova oral
Os primeiros candidatos classificados, considerando a soma das pontuações obtidas na prova teórica, objetiva e discursiva. Então, o sujeito que não foi tão bem na primeira fase, mas conseguiu o mínimo ali para passar, tá? Ele está no jogo ainda e pode recuperar isso na segunda fase. Por quê? A nota de corte aqui, entre aspas, é para a prova oral. Então, ele tem que estar ali, serão convocados 60 candidatos para a prova oral, 45 na ampla concorrência, 12 com relação às pessoas negras ou indígenas e 3 com relação à pessoa com deficiência, tá? E quem é que aprova na prova oral? Tem que ter ali média igual ou superior a 60 e, enfim, não pode obter 3 notas inferiores a 40 no grupo sorteado. Então, ajuda principalmente aí essa questão da prova oral. Além da prova oral, nós temos uma quarta etapa, que é classificatória, né? As demais são eliminatória e classificatória. A quarta etapa, que é a etapa de títulos, né? Avaliação de títulos, ela é de caráter classificatório, certo? Então, é bom ter titulação, te coloca ali uns pontinhos na frente. Eu me lembro que na época que eu fiz Defensoria Pública aqui no Rio Grande do Sul, não tinha título nenhum. Então, justamente ali eu devo ter perdido mais 20, 30 posições por não ter título. Enfim, então ajuda, né? Então já corra atrás, se você tem aí uma pós, se você tem um mestrado, tá? O CEISC aqui também tem curso de pós-graduação maravilhoso, então você pode, né, usar essa pós ali para ter uns pontinhos a mais e isso ajuda e muito, tá? Então aqui a prova de títulos é a quarta etapa e no máximo ali 20 pontos, beleza? Tranquilo, gente? Tá? Então, lembra, né? Fizemos análise aqui do edital, então lembra esses pontos interessantes. O edital de Santa Catarina, um edital muito interessante, porque essa questão da nota de corte está lá para a prova oral e não para a segunda fase, que é o que normalmente acontece, tá? Então, você pode se preocupar, inclusive, mais até com a segunda fase. Claro que é bom você já, na própria prova objetiva, né, você ter uma pontuação boa, porque isso vai te ajudar, querendo ou não, lá na nota de corte para a prova oral. Então, você, claro, mas o bom é que privilegia a prova discursiva. Então, aquele candidato que não foi tão bem ali na primeira fase, ele pode se recuperar na segunda, tá? Então, qual que é o diferencial aqui do curso CEISC? Por que o curso CEISC aqui, em parceria com a FESDEP, está apto para te preparar em todas as etapas desse concurso da prova de Defensoria Pública de Santa Catarina? Primeiro, porque o CEISC dispensa comentários à qualidade do curso e essa parceria com a FESDEP, que é a Escola da Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul, que é especialista em preparação para concursos da Defensoria Pública, vai te ajudar. Então, nós temos aqui aulas específicas e mapeadas de acordo com os principais conteúdos, né? Corpo docente formado por defensores públicos, então temos vários colegas defensores aqui de todo o Brasil que fazem parte aqui do corpo docente. Nós temos aulas de revisão e resolução de questões, cronograma de estudos, editais verticalizados, cadernos de lei seca, banco de questões. Olhem só que interessante aqui, ó, visualizações ilimitadas das aulas. Então você pode ver as aulas quantas vezes quiser. Não tem, normalmente às vezes tem curso que limita, né, no máximo 2, 3 visualizações, aqui não. As visualizações são ilimitadas, tá? Mentorias de estudo, isso é muito importante, tá? Nós temos vários professores aqui, defensores, que passaram recentemente em prova para a Defensoria Pública, que vão fazer mentorias específicas para justamente auxiliar no estudo e na preparação. A gente sabe, né, que o concurso, principalmente para a Defensoria Pública, para as carreiras jurídicas, tá? É importante também ter essa estratégia individualizada, tá? E vocês vão falar com quem entende, com quem já passou, com quem já foi aprovado, inclusive nos concursos mais recentes, dando aí muita contribuição com essa experiência, tá? Temos Pergunte ao Professor, temos simulados que também vão contribuir com a tua aprovação, certo? Então, fico muito feliz aí com a presença de vocês, tá? Espero que vocês realmente estejam conosco aqui nessa preparação. O CEISC aqui está de braços abertos e está querendo muito, né, a tua aprovação, que você realize esse sonho de ingressar na carreira da Defensoria Pública, que eu sou suspeito para falar, realmente é uma carreira gratificante, né? São mais de 10 anos na Defensoria Pública, eu não consigo me ver em outra instituição, tá? Então, você aqui com o CEISC é
enfim, sinônimo, né, de sucesso, tá? Então, agradeço a oportunidade a todo o CEISC aqui, todos os professores, todos os diretores e, enfim, também estarei lá no corpo docente ministrando aulas aí de penal, né, principalmente direito penal, parte especial, tá? Então, show de bola, até a próxima oportunidade, estamos juntos.